Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Câmara Aberta. Fique conosco e confira os destaques de hoje. Governo de Santa Catarina realiza simulados de avaliações de aprendizagem para quase 130 mil estudantes. Homem que soltou baleia de rede em Florianópolis pode ser multado em R$ 2.500. E ainda, presidente da Associação de Pousadas de Bom Jardim fala sobre dificuldade de mão de obra na Serra. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Câmara Aberta já está no ar. Começamos essa edição falando sobre educação. O governo de Santa Catarina realizou simulados de avaliações de aprendizagem para quase 130 mil estudantes aqui do estado. As provas foram direcionadas a alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. Os simulados são uma ferramenta importante para identificar o que os estudantes já aprenderam e quais conteúdos precisam ser reforçados em sala de aula. Na verdade, hoje nós estamos realizando a primeira etapa do programa Qualifica Santa Catarina, que envolve todo um sistema de avaliação da aprendizagem dos estudantes dos 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio em língua portuguesa e matemática nas 1.038 escolas da rede pública estadual de ensino. No Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis, o clima foi de concentração. Para a coordenação, o simulado é um passo importante na recomposição das aprendizagens e no fortalecimento das políticas educacionais. Então, essa prova ela vem a agregar justamente na prova do SAEB, que vem acontecer agora no nosso segundo semestre. A gente acredita que, além de preparação para essa prova do SAEB, ela é importante para a Secretaria de Estado pensar em possibilidades para averiguar essas deficiências, talvez, de aprendizagem e pensar em políticas públicas para sanar essas defasagens. Hoje é um dia bastante importante, né, nas escolas estaduais e aqui na nossa escola, na Júlio da Costa Neves, não está sendo diferente. Eu achei uma prova bem interessante, importante. Uma das minhas maiores dificuldades foi em matemática, mas acho que eu consegui fazer uma coisa boa ali. Pode ajudar em tudo, né? Ter uma facilidade a mais para fazer cursos, o Enem, tudo. Eu acho que pode ajudar em bastante coisa, sim. Tudo, né? Querendo ou não, eu venho para a escola todo dia, graças a Deus. Que, querendo ou não, é meu sonho, né? Que eu acho que isso pode me ajudar também. No fato que eu quero ser advogada. Então, eu acho que essas provas, principalmente essas que vão vir também agora, pode me ajudar, querendo ou não, como eu disse, a cursar uma outra coisa maior. Vai ajudar sim, vai, com certeza. Penso que isso vai ser uma melhoria para todo mundo, né? Para quem fez a prova, principalmente. Para os professores, a iniciativa oferece dados concretos sobre o desempenho da turma, ajudando a traçar estratégias mais eficientes dentro da sala de aula. Então, ajuda, né, ver o nível que eles estão, a aprendizagem deles, né, e futuramente também, né, como é uma prova, é diferente, né, a aplicação da avaliação que a gente faz, e isso vê no futuro como é que é as avaliações realmente, né, a partir do Fundamental 2, porque até então eles não usam gabarito, né. A aprendizagem deles, né, melhorar, né, incentivar eles, né, ver como é que é o ensino na prática ali. Eu diria que é questão da aprendizagem mesmo, né, ajudar eles, né, nas questões das políticas públicas também, né, ver como que está o ensino, né, como está a atuação, como está o nível, né. Na 3ª série do ensino médio, os estudantes também aproveitaram o simulado como preparação para avaliações nacionais, como o Enem e o SAEB. Muitos já estão de olho no futuro e encaram a prova como um treino importante. Eu acho que essa prova é mais uma bagagem para preparar tanto o 3º quanto o 9º quanto o 5º ano para o futuro, como Enem, vestibular e prova de concurso da prefeitura até, e em matemática. Eu tenho uma dificuldade em matemática e essa prova meio que fez eu ter mais um pouco de consciência que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho que melhorar. A importância é ter mais uma experiência e preparar a gente mesmo.
Como, esse ano tem Enem, eu vou fazer o Enem e acho que já estou meio que preparado para o que pode vir, do que eu posso esperar também. O simulado faz parte de uma estratégia mais ampla dentro do programa Qualifica SC, que busca melhorar o desempenho dos alunos da rede estadual, garantir a permanência escolar e promover uma educação de mais qualidade para todos os catarinenses. Eu achei bom, né? Interessante. Eu nunca fiz uma prova assim, nunca. Só fiz a do CAED. Eu gostei de fazer. Se tiver, eu faço de novo. O que eu achei mais diferente foi as continhas de matemática, que estava aqui também, que bem fácil. E a de português ali. Eu achei fácil até. Só um pouquinho difícil, que eu passei mais, né? Isso me ajudou a aprender tudo, né? A ler bastante, porque tinha um monte de texto. E agora nós falamos sobre segurança. Direto da redação da UniTV, a Isabel Silva traz os detalhes das ocorrências das últimas horas. Olá, Cauana. Nós iniciamos o quadro de hoje falando sobre uma ocorrência de lesão corporal registrada em Braço do Norte nesta terça-feira. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados em uma creche após funcionários perceberem que uma criança de 4 anos apresentava um hematoma roxo no queixo, o que levantou ali a suspeita de agressão física. A criança foi ouvida por uma psicóloga e confirmou que teria sido agredida pelo próprio pai. Diante da situação, o Conselho Tutelar entregou a criança aos cuidados dos tios paternos. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar, que também requisitou um exame de corpo de delito para comprovar, então, as lesões. Agora o caso será investigado. E em Orleans, um adolescente aparentemente sob efeito de drogas e armado com uma faca teria feito ameaças em frente a uma escola do município. Segundo divulgado, ele estava reagindo de forma agressiva após ser abordado pelo pai de um estudante por causa de uma suposta agressão dentro do ônibus. O homem procurou a direção da escola depois que o filho, de 12 anos, chegou em casa chorando, dizendo que foi agredido pelo colega. Na unidade de ensino, o pai acabou encontrando o adolescente suspeito e questionou o rapaz, que afirmou ter consumido álcool e drogas. Em seguida, ele sacou a faca de dentro da mochila e ameaçou o homem. A polícia militar foi chamada, o jovem fugiu do local e os agentes chegaram a fazer rondas, mas não encontraram um suspeito, que já é conhecido por envolvimento em ocorrências parecidas e possui histórico de transtornos psiquiátricos. Um boletim de ocorrências então foi registrado e agora as investigações continuam. Mudando um pouquinho de assunto, então, a Polícia Militar prendeu nesta terça-feira aqui em Tubarão o autor de um furto registrado na madrugada de domingo em uma loja do centro do município. Na ocasião, o criminoso quebrou a porta de vidro do estabelecimento e levou diversos itens, incluindo perfumes importados e aparelhos celulares de alto valor. Desde o momento do crime, a Polícia Militar então intensificou o patrulhamento com o objetivo de localizar o autor e nesta terça-feira, durante rondas em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Ao ser abordado, foram encontradas com ele substâncias entorpecentes embaladas para venda, além de diversos produtos reconhecidos, como os que haviam sido furtados da loja no fim de semana. Os itens foram prontamente identificados então pela vítima e, diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil. Olha, Cauana, por enquanto essas são as principais informações. Aqui direto da redação da UniTV, eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Isabel. A seguir, você confere detalhes da previsão do tempo. E ainda, homem que soltou baleia de rede em Florianópolis pode ser multado em R$ 2.500. O Câmera Aberta volta já. Estamos de volta e agora você confere a previsão do tempo.
Tubarão, a temperatura mínima nessa quarta-feira foi de 12 graus e a máxima não passa dos 25. Capivari de Baixo segue o mesmo padrão, com a tarde ensolarada e a máxima chegando aos 23 graus. Nessa quarta, Laguna tem temperaturas mais amenas, não passando dos 19 graus, mas com a presença do sol. Gravatal segue ensolarado durante a tarde e temperatura máxima de 25 graus. Imaruí teve mínima de 13 graus pela manhã e a máxima não passa dos 23 nessa quarta. Em Pescaria Brava, a temperatura chega aos 25 graus. Nessa quinta-feira, o tempo muda em Tubarão, com possibilidade de chuva e temperaturas que vão dos 14 aos 23 graus. Em Capivari de Baixo, a quinta-feira também deve ser de chuva, com mínima de 14 e máxima de 23 graus. Laguna, também com chuva, terá temperaturas variando entre os 14 e os 19. Já em Gravatal, a temperatura fica na casa dos 22 graus nessa quinta, com previsão de chuva. Em Imaruí, a chuva também deve aparecer, com temperaturas que variam entre os 14 e os 23 graus. Em Pescaria Brava, a máxima não passa dos 23, também com chuva. O homem que soltou uma baleia enroscada em uma rede em Florianópolis pode agora ser multado em R$ 2.500. A Isabel Silva tem mais detalhes para a gente. Olha, é isso mesmo. A cena foi registrada na praia da Ponta do Papagaio, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que com o auxílio de uma prancha e um remo, o homem conseguiu desfazer o enrosco e retirar a rede de pesca presa ao corpo da baleia. Mesmo se tratando de uma boa intenção para os órgãos ambientais, a situação é bem mais delicada e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, abriu uma investigação para apurar a conduta do banhista, já que existe uma portaria que define regras claras para o desenredamento de baleias e se a norma for então descumprida, pode haver multa. Isso porque apenas equipes treinadas e autorizadas têm a permissão legal para fazer esse tipo de intervenção considerada de alto risco. Segundo o IBAMA, a rede estava presa de forma superficial, sem comprometer o comportamento natural da baleia, como a amamentação. Técnicos do projeto Profranca já monitoravam a gigante do mar desde quando ela foi vista pela primeira vez com a rede na cabeça. A recomendação dos especialistas era deixar que a própria movimentação do animal então soltasse o material com o tempo, o que costuma acontecer nesses casos. A portaria número 3 de 2024 estabelece diretrizes para esse tipo de ação. O Instituto Australis integra o protocolo de desenredamento da APA da Baleia Franca e atua conforme esse protocolo, sempre priorizando o bem-estar animal e a segurança das pessoas. Nesse caso, não havia indicação de intervenção. A baleia e o filhote estavam com um comportamento normal e se movimentando bem. Com mais de 40 anos de atuação, já resgatamos baleias encalhadas e monitoramos outros casos de enredamento, a maioria com desprendimento natural da rede. Em 2018, foi necessário intervir num caso específico, sempre com critérios técnicos e muita cautela. A baleia franca é uma espécie protegida e comum no litoral catarinense entre os meses de julho e novembro, período reprodutivo em que se aproximam da costa para dar à luz e também cuidar dos filhotes. Apesar da aparência pacífica, esses animais podem reagir de forma imprevisível quando se sentem ameaçados, colocando em risco tanto o humano quanto o próprio filhote. Portanto, o alerta das autoridades ambientais é claro: ao avistar um animal marinho em apuros, o correto, então, é acionar imediatamente o IBAMA ou o projeto de monitoramento de praias, que atuam com equipes especializadas. Olha, por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Isabel. Vamos para mais um intervalo, mas em seguida você vai saber mais sobre as dificuldades de mão de obra na Serra Catarinense. Não saia daí, que nós já voltamos.
Chegou a hora do nosso quadro Estúdio de Inverno. A presidente da Associação de Pousadas de Bom Jardim, Ruth Machado, falou sobre a dificuldade de mão de obra na Serra. Confira. Aqui a mão de obra de Bom Jardim, até algum tempo, era praticamente toda voltada para a produção da maçã. Aqui temos também proprietários de pomar na associação. Tinha esquecido de citar os produtores de maçã, que também fazem parte, alguns, da BT. Uhum. Então, era mais voltado para os pomares. A mão de obra de Bom Jardim, ela era especificamente para os pomares. E depois, com a vinda do turismo, desse outro setor, que é um setor forte hoje, então, claro que a mão de obra não era preparada para o turismo. Ela vem se preparando para o turismo. E os estabelecimentos estão procurando dar essa capacitação para os funcionários, para os colaboradores, né? E se investe bastante nisso, tanto a nível de prefeitura municipal, como a nível do próprio proprietário do empreendimento, né? Porque tem que ir qualificando a mão de obra. E qualificar a mão de obra, ela tem um custo. A gente recebe muito benefício do SEBRAE. Então, o SEBRAE traz muitos cursos para Bom Jardim via prefeitura, e isso facilita bastante. Mas ainda há muito para se fazer, mas já se deu um grande passo. Nada que ficou parado, não. Vem crescendo. O crescimento está sendo, com relação à mão de obra, está sendo rápido? Não, ele é meio lento por conta que está tendo que vir mão de obra de fora, de Bom Jardim, né, para suprir a demanda, porque antes era só para pomares de maçã, e hoje não, hoje já tem o turismo, tem outros segmentos que também precisam, o comércio local, né? Então, claro que é uma cidade pequena, falta mão de obra, mas são problemas que têm que ser sendo resolvidos na medida da necessidade, né? E é uma peleia, né? Os trabalhos estão sendo feitos. Os trabalhos estão sendo feitos. É difícil, mas tem que ser feito. Aqui, as pousadas, a grande maioria, ou o próprio restaurante, são muito familiares. Então, existe uma mão de obra familiar. Sem a mão de obra familiar, é um pouco mais difícil. Tem que ter essa mão de obra familiar. Muitos têm apenas a mão de obra familiar. Mas não tem como. Como que vai? Não tem como ser só familiar, porque vai se crescendo, vai se precisando de mais mão de obra. Então, enfim, é um caminho, né? É um desafio, aliás. Não um caminho, é um desafio, né? É um desafio. Mas isso sabemos que em qualquer setor está sendo um desafio. Em todas as cidades no Brasil inteiro. Em todas as cidades no Brasil inteiro. Eu não consigo entender. Muitas vezes até questiono como que pode ter falta de mão de obra no Brasil, né? Sei lá, mas tem. Alguma coisa que não tá certo. A entrevista completa você confere amanhã aqui na UniTV, a partir do meio-dia. Olha, e a revitalização da Praça Luiz Pedro de Medeiros, no bairro Oficinas, em Tubarão, entrou na reta final. E o projeto ganhou um reforço importante, a área dos brinquedos infantis, que será equipada com piso drenante e grama sintética. A colocação do piso em concreto permeável e da grama sintética na área onde os brinquedos infantis serão instalados tem como objetivo melhorar a drenagem, aumentar a segurança e garantir mais conforto para as famílias que frequentam o local. A alteração permite o escoamento da água da chuva, reduzindo o risco de alagamentos e facilitando a manutenção do espaço, que soma mais de 200 metros quadrados. Segundo a Prefeitura, a Praça Luiz Pedro de Medeiros é um dos pontos de lazer mais frequentados no bairro Oficinas. Nós vimos esse piso permeável lá em Curitiba, no entorno do estádio do Atlético, e por isso que a gente objetivou trazer para cá. É uma das primeiras aqui no sul do estado a fazer essa instalação para que o piso seja permeável. Dando certo, nós vamos levar para outros parques da cidade, para as nossas escolas e creches municipais e até, quem sabe, para outros prédios públicos. Ela foi desenvolvida para que haja uma permeabilidade da água que
eventualmente caia sobre o piso, né? E que tenha infiltração no solo e evita empoçamento sobre a área de uso especificamente do piso, né? É uma tecnologia nova, um produto novo, é um desenvolvimento que a gente vem trazendo em parceria com a Allianz e que eu acredito que vão ter bons resultados, principalmente na liberação de uso do espaço com um tempo menor, né, em função da infiltração mais rápida da água e, por consequência, um lugar mais limpo, melhor, mais satisfatório para o uso ao qual está destinado. Depois da conclusão da base de drenagem e da instalação da grama sintética, os brinquedos infantis serão colocados no local e a entrega da praça revitalizada deve acontecer em breve. Bom, e o Câmera Aberta de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere no nosso portal unitv.com.br. E para acompanhar o telejornal e todas as reportagens, é só acessar o canal do YouTube @unitvsc. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.